Está aqui conosco o Fernando Vanin, ele é o secretário de Esportes de Campinas. Vanin, que prazer tê-lo com a gente, muito obrigado por atender aqui a nossa solicitação da reportagem. Imagina, Batista, a gente que agradece a Secretaria de Esporte ter a oportunidade aqui na Band, cumprimentar aqui todos que estão aqui presentes, obrigado pela oportunidade. Vanin, só para a gente começar, faça um balanço da sua gestão até agora e também sobre a questão da pandemia, se prejudicou demais o seu departamento. Falar só um pouco do histórico, eu estou 20 anos na Secretaria de Esportes, sou funcionário de carreira e eu tomei posse da Secretaria em setembro, na outra gestão, depois que teve uma conjuntura política em Campinas e foi no meio da pandemia. A gente sabe que é uma dificuldade enorme se a gente for falar de pandemia, porque pode ou não pode, de que forma que poderia fazer, principalmente o futebol amador de Campinas, que era muita pressão. E aos poucos a gente conseguiu, através de muita negociação com a Devisa, que é o órgão responsável por todos os protocolos, a gente conseguiu voltar a desenvolver algumas ações, dentre elas algumas aulas, e depois retomando, por fim, alguns eventos com os protocolos necessários, e agora já de uma forma mais tranquila e mais aberta, tanto é que a gente fez a primeira congresso técnico do futebol amador, que era uma cobrança muito grande na cidade. Nós vimos imagens ali, o evento que aconteceu na Prefeitura Municipal de Campinas, com os jogos da melhor idade. Campinas foi a campeã. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito deste evento e também dando aqui já os parabéns à delegação de Campinas, que foi a campeã no geral lá em Mococa. Foi Mococa Casa não, Branca, foi Casa Branca. Esses jogos, acho que foram os jogos da superação, mesmo porque os idosos foram os primeiros a parar as atividades físicas e foram os últimos a retomar. E a gente conseguiu ser campeão lá, e a gente parabeniza toda a delegação que esteve lá, também além da delegação de atletas, todos os professores estiveram presentes, a equipe da Secretaria de Esportes também presente nesse evento, e é uma retomada que a gente não cobra resultado, pódio e nada disso. A gente, na realidade, os jogos foi feito para que tenha mais convivência dos idosos, qualidade de vida e também uma possibilidade deles terem um convívio de competição, mas não necessariamente de ser campeão. Então, isso daí para nós foi uma vitória muito grande diante da pandemia que a gente passou. 23 cidades participaram, 14 modalidades, exatamente no mesmo conceito de Olimpíada. As perguntas aqui para o Fernando Vanin, o nosso convidado, a entrevista do dia. Começa com você, Gleger. Bom, primeiro mandar um grande abraço ao Fernando. A gente sabe da dificuldade que é, né, Fernando? Mas é importante também estar passando um pouco do trabalho. E eu queria saber o seguinte, né? Esse ano a gente sabe que o formato dos jogos regionais e abertos vai mudar, né? Antigamente você ia para uma cidade, deslocava todos os seus atletas para uma cidade e era feito ali os jogos regionais. Hoje não, né? Hoje vai regionalizar e os jogos serão feitos. Eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade que, para a grande maioria das prefeituras, tem sido aí um problema, né? Esse deslocamento, isso tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Verdade, a questão do deslocamento, a gente sabe como está o preço da gasolina, né? Então a gente sabe que o orçamento já é menor e o preço da gasolina é maior ainda. Essa regionalização, eles fizeram até mesmo essa divisão como reflexo da pandemia, porque quando foi a pandemia e tentaram fazer um pouco dos jogos, tentaram fazer de uma forma que as delegações não dormissem nas escolas, nas cidades. Então era muito mais fácil ir na cidade, fazer o jogo que precisava e voltasse para a cidade para não precisar se aglomerar em dormitórios, enfim. A gente acha que é o seguinte, os jogos têm uma transformação muito grande do que eram os jogos antigamente. Ele tinha uma filosofia muito maior de agregar na sua cidade a formação de atletas. Depois, por acho que motivos muito esportivos e econômicos, começou a mudar um pouco esse conceito, mas ele é um formato que te traz competitividade e precisa na formação esportiva ter claro. Isso. Acho que a regionalização é bom até para a cidade se programar em quais modalidades ela é mais forte
e quais delas ela consegue suprir com orçamento curto. De repente ela tem uma equipe de ciclismo que é fraca e acha que não deve competir e de repente é longe, ele é capaz dele nem entrar na competição. Talvez ele se fortaleça, talvez num vôlei que está mais próximo da sua cidade, que tem um orçamento mais curto, conseguir absorver isso e ter uma boa competitividade. CH, a sua pergunta? Nós temos aí, depois de tudo que aconteceu, né, Vanim, essa dificuldade, pandemia, eu tenho certeza que na sua secretaria tem muita coisa represada para você realizar. Eu queria que você falasse sobre o seu principal objetivo até dezembro, porque depois da pandemia tudo ficou diferente, né, Vanim? Com certeza. O que parou em primeiro e a gente está tentando retomar e a gente vê algum pouco de dificuldade são os eventos. Então a gente está começando com o futebol amador, que acho que isso daí é uma demanda muito grande da cidade. Temos agora em agosto, final de agosto, a virada esportiva. Futebol amador volta quando? A gente vai começar agora 15 de maio a série bronze. Que legal. E aos poucos a gente vai retomando as outras séries. E ali meio que em forma de um spoiler a gente vai ter uma competição um pouquinho diferenciada lá no final do ano. Poxa, que legal. Mas isso aí a gente fala depois. E ainda além da virada esportiva, esse ano a gente não vai retomar a maratona, porque a maratona é muito específica, 42 quilômetros não são fáceis para qualquer um, então não vai ter, a gente precisa de um número mínimo para poder pôr isso na rua, então a gente vai voltar com o circuito dos distritos, que são corridas na periferia. Estamos retomando também os nossos festivais e copas também, tanto de natação, de futsal. Então, é o evento que foi parado e é o evento que é o maior desafio. Ô, Fernando, o grande problema das secretarias de esportes é o orçamento, né? Um orçamento muito estreito. E tem um movimento aí sobre conseguir 1% da arrecadação para destinar esse valor. A saúde tem 25% e o esporte ter 1%, pelo menos, para conseguir fazer muito mais daquilo que está sendo feito. Claro que o que está sendo feito já é bastante. Como é que está esse movimento, em que pé está isso e se tem chance de ser aprovado? Esse movimento, na verdade, ele está sendo até mesmo idealizado pelo próprio CREF e outros órgãos ligados à área de esporte e educação física. Porque a gente vê não, é tácito que a gente pode ver que a parte de educação física e esporte, ela é muito ligada à saúde e muito ligada também à educação. É muito bonito falar, né, esporte é saúde, mas na hora do orçamento não é igual. E aí a gente sempre lutou, pelo menos desde o governo federal, estadual e municipal, de que tem um orçamento destinado pelo menos 1%. Em Campinas, a gente tem um orçamento de 7,1 bilhão e o orçamento da Secretaria é de 41 milhões. Então, se fosse 1%, era 71. E isso não é cenário só de Campinas. Acho que Campinas até que está bom perante outros. Então, a gente acha que por causa desse viés educacional e também de saúde, é um pleito que está sendo feito e tem que mudar, na realidade, orçamento vindo desde o federal até o municipal. Então, é uma conversa que está sendo feita nas casas legislativas federal, estadual principalmente, é lógico, a gente rebala para nós que é municipal. O CREF tem feito um trabalho muito grande, mesmo porque agora estão fazendo o Censo Paulista, principalmente São Paulo, que a gente sabe que o esporte é muito forte, para daí mostrar que existe potencial para crescimento, existe importância para poder crescer o orçamento. Esse é o Fernando Vanim, secretário de Esportes de Campinas, que participou conosco. Muito obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço.